Às 3 horas da manhã, câmeras de segurança capturaram uma mulher no computador de seu marido enquanto seu bebê dormia por perto. Ao nascer do sol, um império de 500 milhões de Seychelles teria uma nova rainha. Quando o CEO de tecnologia Daniel Carter disse à sua esposa, "É apenas um bebê." Durante a emergência médica de sua filha, ele pensou que estava dispensando uma dona de casa histérica. Ele não tinha ideia de que estava falando com uma ex-gênia em cibersegurança do MIT que estava documentando seus crimes por meses. O que aconteceu em seguida chocou o Vale do Silício e mudou a lei federal para sempre. Esta história incrível de justiça explodirá sua mente. Mas primeiro, esmague aquele botão de curtir e inscreva-se, porque você não vai acreditar como termina a revolução digital desta mãe. Vamos mergulhar nas salas de emergência. Luzes fluorescentes lançavam sombras duras no rosto de Sarah Mitchell enquanto ela embalava sua filha de 8 meses, Emma. Os lábios do bebê finalmente haviam retornado à sua cor rosa natural. Mas a memória deles ficando azuis no carro ainda fazia as mãos de Sarah tremerem. "Senhora Carter, sua filha está estável agora", disse o Dr. Rodrigues, verificando o prontuário de Emma. A reação alérgica foi severa. Mais 15 minutos e poderíamos estar tendo uma conversa muito diferente. Sarah assentiu, incapaz de falar. Seu telefone mostrava 17 chamadas perdidas para Daniel, seu marido de 4 anos. 17 tentativas desesperadas de alcançar o homem que deveria ser seu parceiro, seu sistema de apoio, o pai de seu filho. O telefone zumbiu finalmente. "Sarah, o que é tão urgente? Estou literalmente no palco fechando o maior negócio da minha carreira." A voz de Daniel carregava o familiar tom de irritação que havia se tornado seu tom padrão ao falar com ela. Emma parou de respirar. Sarah sussurrou, sua voz quebrando. Ela teve uma reação alérgica severa. "Estamos no Northwood General. Eu te liguei 17 vezes." "Jesus, Sarah, você está sendo dramática de novo. Crianças ficam doentes. É o que elas fazem. Estou anunciando nossa parceria em inteligência artificial com a Quantum Corp. Estamos falando de 50 milhões de dólares. Sarah olhou para o minúsculo copível colado no braço de Emma, para o monitor de oxigênio ainda preso ao dedo de sua filha. "Daniel, ela poderia ter morrido." Ela ficou azul em meus braços. "Olha, eu passarei por lá quando terminar aqui. Talvez pegar algumas flores ou algo. Mas, Sarah, você precisa parar de me ligar durante eventos de trabalho. É embaraçoso. As pessoas estão começando a notar." A linha ficou muda. Sarah olhou fixamente para seu telefone, o silêncio mais devastador do que qualquer grito. Uma enfermeira se aproximou com papéis de alta, e Sarah notou a expressão simpática da mulher. Quantas vezes esta estranha havia testemunhado o momento de abandono de uma mãe? "Seu marido vem te buscar?" A enfermeira perguntou gentilmente. "Não", Sarah disse. A palavra com gosto de cinza. "Ele está fechando um negócio." 3 horas depois, enquanto Sarah sentava em seu Tesla na garagem do hospital, ela abriu o Instagram de Daniel. Lá estava postado 30 minutos atrás durante a crise de Emma. Uma foto dele no palco, braços erguidos em vitória, com a legenda: "Fechando negócios enquanto a esposinha cuida dos deveres de mãe." Quando você está construindo um império, alguém tem que gerenciar a frente doméstica. Abençoado por ter uma parceira que entende. Vida Boss and Casal Power. Os comentários eram uma mistura de parabéns e emojis. Sarah rolou por eles, cada símbolo de coração e fogo parecendo um tapa. Ela tirou um print da postagem, embora não pudesse dizer o porquê. Naquela noite, enquanto Emma dormia pacificamente em seu berço, Sarah sentou-se em sua sala de estar minimalista, olhando para as paredes de sua cobertura em Pacific Heights. O apartamento foi apresentado na Architectural Digest 2 anos atrás. Todas linhas limpas e mármore italiano importado. Daniel adorava exibi-lo para investidores. Sarah nunca se sentiu em casa nele.
Ela abriu seu laptop, a memória muscular guiando seus dedos para uma pasta enterrada profundamente em seus arquivos. Dentro estavam documentos que ela não olhava há anos. Seu diploma em ciência da computação do MIT, suas certificações de cibersegurança, suas cartas de recomendação de professores que a chamavam de brilhante e revolucionária antes de Daniel, antes do casamento, antes de se tornar uma mãe dona de casa. Sarah Mitchell havia sido uma pessoa diferente. Ela havia sido a fundadora de uma pequena, mas inovadora empresa de cibersegurança. A mulher que projetou sistemas inquebráveis para empresas da Fortune 500. A prodígio que recusou ofertas de emprego do Google e da Apple, porque queria construir algo próprio. Então ela conheceu Daniel Carter em uma conferência de tecnologia. Ele era magnético, ambicioso e parecia genuinamente impressionado com seu trabalho. Você e eu, ele disse enquanto tomava um vinho caro, poderíamos construir algo incrível juntos. Mas de alguma forma juntos significava Sarah dissolvendo sua empresa para apoiar a visão dele. Juntos significava ela se tornando sua conselheira não remunerada enquanto ele levava o crédito por suas inovações. Juntos significava sua mente brilhante sendo reduzida a gerenciar funcionários domésticos e planejar jantares para seus investidores. Sarah fechou o laptop e caminhou para o quarto de Emma. Sua filha dormia pacificamente, pequenos punhos curvados perto de seu rosto. Sarah havia sacrificado tudo por esta vida, acreditando que era isso que família significava. Mas ver Emma lutar para respirar enquanto Daniel se apresentava para as câmeras havia quebrado algo fundamental dentro dela. Ela pegou seu telefone e abriu um aplicativo de mensagens seguro que não usava há 3 anos. Seus dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar uma mensagem simples. É hora. A resposta veio em minutos. Estivemos esperando. Sarah acordou com o som do chuveiro de Daniel correndo e o familiar toque de seu telefone recebendo mensagens. 3 anos de casamento a haviam ensinado suas rotinas. Banho, shake de proteína, verificar preços de ações, postar citação motivacional no LinkedIn, sair para o escritório sem dizer adeus. Mas esta manhã era diferente. Esta manhã, Sarah estava prestando atenção. Ela esperou até ouvir seu Tesla sair da garagem subterrânea antes de se mover para seu escritório em casa. Daniel sempre fora descuidado com senhas, usando a mesma combinação para tudo o aniversário de Emma, seguido por seu número da sorte. Sarah havia descoberto isso meses atrás, mas nunca agira sobre isso. Agora ela o fez. Seu computador desbloqueou facilmente, revelando uma área de trabalho desordenada com pastas rotuladas coisas como projeções do 4º trimestre e apresentações do conselho. Mas Sarah não estava interessada nos arquivos óbvios. Seu treinamento no MIT a havia ensinado que os segredos reais estavam sempre escondidos mais fundo. Ela navegou para seu histórico de navegador, seu estômago afundando, enquanto via visitas repetidas a sites de aluguel de apartamentos, apartamentos de luxo de um quarto em Soma. Todos marcados, todos muito caros para o salário de uma única pessoa. Uma batida na porta interrompeu sua busca. Emma estava chorando, e Maria, a babá deles, havia chegado para seu turno. Bom dia, Sra. Carter, Maria disse, seu inglês cuidadoso e preciso. Como está a pequena Emma hoje? Ela está melhor, obrigada, Sarah respondeu, pegando sua filha. Mas enquanto Maria levava a Emma para a cozinha para o café da manhã, Sarah notou algo a que nunca havia prestado atenção antes. Maria sempre parecia nervosa perto de Daniel, mas relaxada e calorosa com Sarah e Emma. Maria, Sarah chamou, seguindo-as para a cozinha. Posso te perguntar algo? O Sr. Carter já te disse algo sobre mim, sobre minha saúde mental? A mão de Maria parou enquanto preparava a mamadeira de Emma. Sra. Carter, eu acho você muito boa mãe, muito mulher inteligente. Às vezes eu acho talvez você muito inteligente para seu próprio bem.
A escolha cuidadosa das palavras disse a Sarah tudo o que ela precisava saber. Daniel estava plantando sementes, construindo uma narrativa. Sarah voltou ao escritório com nova urgência. Ela encontrou o que procurava em uma pasta enterrada dentro de outra pasta rotulada Seguro Pessoal. Extratos bancários para contas que ela nunca havia visto. Contas de cartão de crédito para compras que ela não havia feito. Despesas de restaurante para lugares onde ela nunca havia estado. Chez Laurent, $800 para jantar para 2. Lab Bernard Den, $600. As datas combinavam perfeitamente com as reuniões de cliente de Daniel, mas a arma fumegante estava em seus rascunhos de e-mail. Mensagens nunca enviadas, mas salvas. Detalhando planos com alguém chamado A. A linguagem era íntima, conspiratória. Sarah está ficando desconfiada sobre as contas nas Ilhas Cayman. Precisamos avançar mais rápido com a preparação da custódia. Preparação da custódia. O sangue de Sarah gelou enquanto ela abria outro rascunho. Meu advogado diz que o ângulo da saúde mental é nossa melhor aposta. A narrativa da depressão pós-parto, mais a paranoia sobre os negócios. Precisamos de incidentes documentados. Ela tirou prints de tudo, suas mãos firmes apesar do terremoto acontecendo dentro de seu peito. 3 anos de casamento e Daniel estava construindo um caso contra ela o tempo todo. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de um número desconhecido. Cafeteria na Mission 14 horas. Venha sozinha. Sarah olhou fixamente para a mensagem. O aplicativo seguro da noite passada havia sido apenas o começo. Seus antigos contatos do MIT não estavam apenas oferecendo apoio emocional. Eles estavam oferecendo algo muito mais valioso. Naquela tarde, Sarah empurrou o carrinho de Emma para uma cafeteria movimentada no Mission District, longe de sua bolha usual de Pacific Heights. Ela o avistou imediatamente. Tyler Brooks, seu namorado da faculdade que se tornou jornalista investigativo. Ele havia sido quem respondia às suas mensagens. Sarah, Tyler se levantou, sua expressão misturando preocupação profissional com calor pessoal. Você parece que eu não dormi em meses. Sarah conseguiu um sorriso fraco enquanto sentava-se à sua frente, mantendo o carrinho de Emma perto. Eu ia dizer forte. Tyler respondeu baixinho. Sua mensagem ontem à noite foi bastante críptica, mas dado o que estivemos investigando sobre a Carter Tech, eu tive a sensação de que era sério. Nós. Tyler olhou em volta da cafeteria antes de se inclinar para a frente. Há um grupo de nós, jornalistas de tecnologia, ex-funcionários, alguns contatos regulatórios. Daniel Carter está em nosso radar há 2 anos. Nós apenas não conseguimos provar nada. Que tipo de coisas? Irregularidades no fundo de pensão de funcionários, contas offshore não declaradas, um padrão de adquirir empresas menores, despojá-las de seus ativos, então dissolvê-las. E Sarah? A voz de Tyler caiu. Achamos que ele tem usado fundos da empresa para despesas pessoais, incluindo um apartamento que ele mantém no centro. O estômago de Sarah revirou. Pela sua amante. Então você sabe sobre Amber Hayes? O nome atingiu Sarah como um golpe físico. Ela suspeitava, mas ouvir isso confirmado tornou tudo real. Há quanto tempo? 8 meses, desde logo depois que Emma nasceu. Sarah olhou para sua filha dormindo pacificamente em seu carrinho. Emma havia nascido em uma mentira, cercada por engano desde seu primeiro suspiro. Tyler, preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesto. Se alguém tivesse evidências de tudo o que você acabou de descrever, poderiam pará-lo? Tyler a estudou cuidadosamente. Que tipo de evidência? Sarah tirou o telefone e mostrou a ele os prints do computador de Daniel. Os olhos de Tyler se arregalaram enquanto ele rolava pelos extratos bancários e rascunhos de e-mail. Jesus, Sarah, isso é tudo o que estivemos procurando. Mas onde você conseguiu isso? Eu costumava projetar sistemas de segurança. Lembre-se,
Eu sei como encontrar o que as pessoas tentam esconder. Tyler se recostou, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Sarah Mitchell, a mulher que construiu sistemas inquebráveis para metade do Vale do Silício. Eu deveria ter sabido que você ainda estava lá, em algum lugar. A questão é, Sarah disse, sua voz firme pela primeira vez em meses. O que fazemos com isso? O sorriso de Tyler ficou predatório. Nós queimamos o império dele até o chão. A revelação de que as evidências de Sarah combinavam com a investigação de Tyler mudou tudo. Dentro de 48 horas, Sarah se viu no centro de uma conspiração cuidadosa que parecia mais uma operação militar do que vingança. Tyler a havia apresentado à equipe Marcus Chen, um ex-funcionário da Carter Tech, que fora demitido por questionar irregularidades financeiras. A detetive Lisa Romano, que trabalhava com crimes financeiros e estava construindo uma investigação paralela, e, o mais surpreendente, James Wong, o atual CFO de Daniel e colega de quarto da faculdade. James tem documentado tudo por meses, Tyler explicou, enquanto eles sentavam no apartamento de Marcus em Oakland, longe da rede de vigilância de Daniel. Ele tem tentado encontrar uma maneira de denunciar sem destruir sua própria carreira. James parecia exausto, o peso de meses de conflito interno gravado em seu rosto. Daniel mudou depois que Emma nasceu, ele disse baixinho. Era como ter um filho o fizesse sentir invencível em vez de responsável. Ele começou a correr riscos maiores, tomando decisões que colocavam toda a empresa em risco. O fundo de pensão, Sarah provocou. 3,2 milhões desviados ao longo de 18 meses, James confirmou. Oficialmente está listado como transferências operacionais temporárias, mas o dinheiro foi para contas offshore que Daniel controla pessoalmente. Eu tenho toda a documentação. A detetive Romano espalhou papéis pela mesa de jantar de Marcos. Estávamos construindo um caso, mas precisávamos de alguém com acesso às contas pessoais de Daniel para ligar tudo. Fraude corporativa é uma coisa, mas o que você encontrou, Sarah? Prova a intenção de fraudar e enriquecimento pessoal. Sarah estudou a linha do tempo que haviam construído. O caso de Daniel com Amber Hayes havia começado exatamente quando as irregularidades financeiras começaram. Ele havia alugado o apartamento no centro, usando fundos da empresa roteados através de um contrato de consultoria falso. As contas de restaurante, as compras de joias, até a promoção de Amber a chefe de marketing, apesar de não ter experiência relevante. Estava tudo documentado. Mas há algo mais, James disse, sua voz caindo. Daniel tem falado com advogados de divórcio por 3 meses. Ele está planejando pedir a custódia exclusiva de Emma. O quarto ficou em silêncio. Sarah sentiu o gelo familiar em suas veias, mas desta vez foi acompanhado por algo novo. Fúria calculada. Por quais motivos? Ela perguntou. Problemas de saúde mental, depressão pós-parto que nunca foi tratada, delírios paranoides sobre seus negócios. Ele tem documentado instâncias do que ele chama de comportamento errático. Marcos tirou uma pasta. Encontramos algumas de suas anotações. Vezes que você questionou despesas da empresa, sua reação ao encontrar os cartões de visita de Amber no bolso de seu casaco, até sua insistência em ir à sala de emergência com Emma. Ele está chamando isso de comportamento errático. Ele está construindo uma narrativa, a detetive Romano disse sombriamente. Marido rico com empresa de sucesso, esposa instável que não consegue lidar com a pressão de seu estilo de vida. É uma história que juízes já ouviram antes. Sarah olhou ao redor da sala para essas pessoas que se tornaram seus improváveis aliados. 1 mês atrás, ela estava vivendo em isolamento, acreditando-se impotente. Agora ela estava cercada por evidências, expertise e determinação. O que você precisa de mim? Ela perguntou. Tyler e a detetive Romano trocaram olhares. Precisamos que você volte a ser a esposa perfeita, Tyler disse.
Fazer Daniel pensar que ele é um. Enquanto isso, vamos reunir evidências suficientes para destruí-lo profissionalmente e pessoalmente. O objetivo não é apenas parar a fraude, a detetive Romano acrescentou. É para garantir que ele nunca possa usar sua riqueza e conexões para escapar das consequências. E mais importante, para garantir que ele nunca possa tirar Emma de você. Naquela noite, Sarah voltou para sua cobertura com uma performance para entregar. Daniel estava em casa cedo, o que era incomum, e ele estava em um humor incomumente bom. Aí está minha linda esposa, ele disse, envolvendo-a com os braços enquanto ela entrava na cozinha. O gesto parecia uma gaiola. Como está a nossa pequena princesa hoje? Ela está bem. O médico disse que ela está completamente recuperada de ontem. Veja, eu te disse que não era sério. Você se preocupa demais, querida. O tom de Daniel era condescendente, a voz de alguém falando com uma criança. Eu estive pensando que deveríamos tirar umas férias. Apenas nós dois. Maria pode cuidar de Emma por alguns dias. Sarah forçou um sorriso. Isso soa maravilhoso. Onde você estava pensando? Napa. Tenho alguns investidores com um lugar lá em cima. Poderia ser bom para os negócios também. Claro. Mesmo a escapadela romântica imaginária deles era realmente sobre negócios. Sarah assentiu entusiasticamente enquanto gravava mentalmente cada detalhe para a equipe de Tyler. Daniel, eu te devo um pedido de desculpas por ontem. Você estava certo. Eu estava sendo dramática sobre Emma. Acho que posso estar lidando com alguns problemas de ansiedade desde que ela nasceu. Talvez eu deva falar com alguém. Os olhos de Daniel se iluminaram com uma emoção que parecia triunfo. Acho que é uma ótima ideia, querida. Eu realmente conheço alguém, doutora Patrícia Hendricks. Ela é especialista em questões pós-parto. Muito discreta, muito profissional. Você já procurou terapeutas para mim? Eu só quero que você seja feliz, Sarah. Eu quero que você seja a melhor mãe que pode ser para Emma. Naquela noite, enquanto Daniel dormia ao lado dela, Sarah compôs uma mensagem segura para Tyler. Ele já escolheu minha terapeuta. Descubra tudo o que puder sobre a doutora Patricia Hendricks. A resposta veio dentro de 1 hora. Hendricks recebe pagamentos de 3 escritórios de advocacia especializados em casos de custódia. Ela não é terapeuta, ela é uma testemunha profissional. Sarah olhou fixamente para a mensagem, compreendendo totalmente pela primeira vez quão abrangente era o plano de Daniel. Ele não estava apenas roubando dinheiro ou tendo um caso. Ele estava destruindo sistematicamente sua credibilidade, sua narrativa de saúde mental e sua posição legal como mãe de Emma. Mas Daniel havia cometido um erro crítico. Ele havia subestimado quem Sarah Mitchell realmente era. Ela abriu seu laptop e começou a digitar código pela primeira vez em 3 anos. Se Daniel queria jogar com tecnologia e evidências, ele estava prestes a descobrir que havia desafiado a mulher errada. A revolução estava prestes a começar. O retorno de Sarah ao campo de batalha digital parecia vestir uma armadura que ela havia esquecido que possuía. Por 3 anos, ela havia suprimido a parte de si mesma que podia construir sistemas, quebrar códigos e navegar pelos cantos mais escuros da internet. Agora, sentada no quarto de bebê de Emma às 2h da manhã, enquanto sua filha dormia, Sarah deixou essa parte de si mesma despertar totalmente. O primeiro alvo foi a Dra. Patricia Hendricks. Dentro de 1 hora, Sarah havia descoberto todo o histórico de clientes da terapeuta, registros de faturamento e, que o mais condenatório de tudo, uma série de e-mails com advogados da vara de família discutindo narrativas terapêuticas ótimas para processos de custódia. A doutora Hendricks não estava apenas eticamente comprometida. Ela estava administrando um negócio que fabricava evidências contra mães. Sarah documentou tudo, mas ela não parou por aí. Ela rastreou a rede de advogados, juízes e especialistas que colaboravam com Hendricks.
O que ela encontrou foi um sistema de pipeline projetado para separar pais ricos de esposas problemáticas. Seu telefone zumbiu com uma mensagem segura de Tyler. Reunião de emergência amanhã. Daniel está acelerando sua linha do tempo. Na manhã seguinte, Sarah beijou Daniel em despedida enquanto ele saía para a reunião de seu conselho. Então, imediatamente dirigiu para o apartamento de Marcos. A atmosfera estava tensa quando ela chegou. Tyler parecia sombrio. James parecia estar à beira de um colapso. E a detetive romano estava andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Daniel entrou com papéis preliminares de custódia ontem. Tyler disse sem preâmbulo. Moção de emergência alegando que você tem tido episódios graves de saúde mental e pode ser um perigo para Emma. O mundo de Sarah se inclinou. Isso é impossível. Eu estava com ele a noite toda. Ele usou um escritório de advocacia diferente que entrou com o processo na vara de família enquanto você estava em casa interpretando a esposa perfeita. James tirou uma pasta. Me desculpe, Sarah. Eu deveria ter visto isso vindo. Sarah leu os documentos, cada palavra cuidadosamente elaborada para pintá-la como instável, paranoica e potencialmente perigosa. A evidência incluía depoimentos de testemunhas de Maria Ababá, Doutora Hicks e vários associados de negócios de Daniel. Maria nunca diria essas coisas sobre mim, Sarah disse. Ela não disse, a detetive romano respondeu. Nós a contatamos esta manhã. Ela nunca falou com nenhum advogado. A declaração dela foi fabricada. Como isso é legal? Não é, Tyler disse. Mas até o momento em que provarmos que é fabricado, Daniel terá a custódia temporária e a posse de todos os bens matrimoniais. O sistema é projetado para proteger quem ataca primeiro. Sarah sentiu o gelo familiar em suas veias, mas desta vez foi acompanhado por algo que a surpreendeu alívio. Daniel tinha acabado de fazer o primeiro movimento abertamente ilegal em sua guerra nas sombras. Agora ela podia responder com força total. Quanto tempo temos? A audiência de emergência é em 72 horas, a detetive romano disse. Daniel está apostando que você vai entrar em pânico. Talvez fazer algo que realmente pareça instável. Ele quer que você valide sua narrativa. Sarah se levantou e caminhou até o computador de Marcos. Posso pegar isto emprestado pelas próximas 4 horas? Sarah trabalhou em silêncio enquanto os outros observavam. Seus dedos voaram pelo teclado, acessando sistemas, cruzando referências em bancos de dados e construindo algo que fez Tyler assobiar em apreciação. O que você está fazendo? James perguntou. Estou construindo uma fortaleza digital, Sarah respondeu sem olhar para cima. Daniel pensa que entende tecnologia porque ele pode fazer apresentações em PowerPoint sobre inteligência artificial. Ele está prestes a aprender a diferença entre falar sobre tecnologia e realmente entendê-la. À noite, Sarah havia realizado algo que a maioria das empresas de cibersegurança levaria semanas para completar. Ela havia criado um repositório inatingível de evidências, com backup em vários servidores seguros com protocolos de distribuição automatizados que seriam acionados se alguém tentasse adulterar os arquivos. Mas, mais importante, ela havia ganhado acesso à verdadeira vida digital de Daniel. Tyler, preciso que você veja isso, Sarah chamou. Na tela estava o quadro financeiro real de Daniel. O império da Carter Tech, que parecia tão bem sucedido por fora, foi construído sobre uma base de dívidas, contabilidade criativa e roubo sistemático. A empresa estava há 3 meses da falência, escondida atrás de corporações de fachada e relatórios fraudulentos de investidores. Ele tem roubado de todos, Sarah explicou. Funcionários, investidores, até seu próprio conselho de diretores. As contas offshore não são apenas para esconder ativos. Elas estão se preparando para o colapso da empresa. James inclinou-se sobre o ombro dela, o rosto pálido. Esses números, se isso for preciso, a Carter Tech está insolvente. Estamos tecnicamente falidos. Fica pior. Sarah continuou, abrindo outro arquivo.
Daniel tem negociado com investidores chineses para vender a tecnologia proprietária de IA da empresa. Tecnologia que foi desenvolvida usando contratos de defesa federais. A expressão da detetive romano escureceu. Isso não é apenas fraude. Isso é potencialmente traição. Sarah se virou para encarar o grupo. Daniel não está apenas planejando me divorciar e roubar Emma. Ele está planejando saquear a empresa, desaparecer com Amber e milhões de dólares e deixar todos os outros com o problema. A batalha pela custódia é apenas a maneira dele de me manter distraída enquanto ele executa sua estratégia de saída. O quarto ficou em silêncio enquanto a extensão total da traição de Daniel se tornava clara. Este não era um casamento desmoronando. Era um assalto elaborado com Sarah e Emma como dano colateral. Então, o que fazemos? Marcos perguntou. O sorriso de Sarah era frio e afiado. Vamos vencê-lo em seu próprio jogo, mas primeiro, vamos garantir que ele nunca possa fugir. Ela se virou de volta para o computador e começou a digitar. Tyler, preciso que você contate aquele promotor federal que você mencionou, detetive romano. Preciso que você coordene com crimes financeiros. James, você vai me ajudar a construir um firewall em torno dos fundos de pensão dos funcionários. E Daniel, Tyler perguntou. Daniel vai acordar amanhã pensando que ganhou tudo. Quando ele perceber o que está acontecendo, será tarde demais. Os dedos de Sarah nunca pararam de se mover pelo teclado. Por 3 anos, ela havia jogado na defesa, protegendo a si mesma e Emma da manipulação de Daniel. Agora era hora de ir para o ataque. A revolução havia começado para valer. A audiência da vara de família foi agendada para as 10h da manhã de uma terça-feira. Sarah chegou 30 minutos mais cedo, vestida em um terno azul marinho conservador que projetava competência sem ameaçar as inseguranças masculinas de ninguém. Ela havia aprendido a jogar esses jogos durante sua carreira em tecnologia, e agora o futuro de Emma dependia de sua performance. Daniel já estava lá com sua equipe jurídica. 3 homens em ternos caros que pareciam poder comprar e vender juízes no café da manhã. Seu advogado, Richard Blackstone, era lendário por destruir mulheres em batalhas de custódia. Senhora Carter. Blackstone a abordou com um sorriso predatório. Espero que você tenha tido tempo para considerar nossa oferta. Seu marido está preparado para ser muito generoso com os direitos de visita se pudermos resolver isso rapidamente. Sarah encontrou seu olhar firmemente. Estou ansiosa pela nossa audiência, Sr. Blackstone. A juíza honorável Margaret Webb era conhecida por sua abordagem sem rodeios e sua impaciência com moções de emergência frívolas. Sarah a havia pesquisado extensivamente. A juíza Webb tinha 2 filhas próprias e um histórico de ceticismo em relação a homens ricos que de repente descobriam que suas esposas eram instáveis. Sr. Blackstone, a juíza Webb começou. Você entrou com uma moção de emergência alegando que a Sra. Carter representa um perigo imediato para a menor. Essa é uma alegação séria que requer evidências sérias. Vossa Excelência, temos provas documentadas do declínio do estado mental da Sra. Carter. Acusações paranoides sobre as práticas de negócios de meu cliente, comportamento errático durante emergências médicas e declarações preocupantes sobre sentir-se presa em seu casamento. O advogado nomeado pela corte de Sarah, um defensor público com aparência cansada chamado David King, começou a objetar, mas Sarah tocou seu braço gentilmente. Eles discutiram estratégia. Às vezes, a melhor defesa era deixar seu oponente exagerar. Blackstone apresentou suas evidências, a declaração fabricada de Maria, a opinião profissional da doutora Hendricks sobre o estado mental de Sarah e o depoimento dos associados de negócios de Daniel sobre suas perguntas, cada vez mais bizarras, sobre as finanças da empresa. A juíza Webb ouviu impassivelmente, ocasionalmente olhando para Sarah, que permaneceu calma e composta durante toda a apresentação. Senhora Carter. A juíza Webb finalmente disse, como você responde a essas alegações?
Sarah se levantou. Vossa Excelência, gostaria de apresentar algumas evidências minhas. David King parecia surpreso. Isso não fazia parte da estratégia discutida por eles, mas Sarah havia tomado uma decisão durante a apresentação de Blackstone. Meias medidas não salvariam Emma. Vossa Excelência, meu marido alega que eu tenho feito acusações paranoides sobre suas práticas de negócios. Gostaria de apresentar registros financeiros que provam que essas acusações eram precisas. Ela entregou uma pasta ao oficial de justiça. Dentro estavam extratos bancários, evidências de e-mail e análises financeiras que pintavam um quadro claro da fraude de Daniel. Mas Sarah havia sido cuidadosa. Nada na pasta revelava os métodos ilegais que ela havia usado para obter a informação. As sobrancelhas da juíza Webb se ergueram enquanto ela revisava os documentos. Sr. Blackstone, você está ciente de que seu cliente está sob investigação federal por fraude financeira? O tribunal explodiu. O rosto de Daniel ficou branco e Blackstone começou a sussurrar freneticamente com seu cliente. Vossa Excelência, Blackstone gaguejou, não temos conhecimento de nenhuma investigação federal. Esses documentos parecem ter sido obtidos ilegalmente. Eles foram obtidos através de solicitações legítimas de divulgação financeira apresentadas por funcionários preocupados. Sarah interrompeu suavemente. O que é registro público desde ontem de manhã? A expressão da juíza Webb havia mudado de cética para interessada. Senhora Carter, você está alegando que as acusações de paranoia de seu marido eram, na verdade, tentativas de desacreditar suas preocupações legítimas sobre a atividade criminosa. Sim, Vossa Excelência. Acredito que meu marido pediu custódia de emergência para me impedir de cooperar com os investigadores federais. Foi uma virada magistral. Sarah havia transformado o ataque de Daniel em evidência de sua culpa. A juíza Webb olhou diretamente para Daniel. Sr. Carter, estou negando a moção de custódia de emergência. Além disso, estou ordenando que ambas as partes se submetam a avaliações psicológicas por peritos nomeados pelo tribunal, não por profissionais particulares com potenciais conflitos de interesse. Ao saírem do tribunal, Daniel agarrou o braço de Sarah rudemente. Você não tem ideia do que acabou de fazer, ele sibilou. Eu protegi nossa filha de um criminoso. Sarah respondeu alto o suficiente para que seus advogados ouvissem. Naquela noite, Sarah sentou-se em sua cozinha, alimentando Emma, enquanto Daniel se enfurecia em seu escritório. Ela podia ouvi-lo fazendo chamadas telefônicas, sua voz aumentando a cada conversa. A investigação federal que ela havia mencionado no tribunal havia se tornado real no momento em que ela apresentou as evidências que o contato do promotor de Tyler estava esperando exatamente essa documentação. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de Tyler. Está feito! O FBI executará mandados de busca amanhã de manhã. A divisão de crimes financeiros está congelando todas as contas conectadas à rede offshore. Sarah olhou para Emma, que estava felizmente amassando bananas entre seus pequenos dedos. Papai vai ter um dia ruim amanhã. Querida, mas você estará segura. Por volta da meia-noite, Sarah ouviu o carro de Daniel sair da garagem. Ela esperou 15 minutos, então acessou o computador de sua casa uma última vez. Seu histórico de navegador mostrava buscas desesperadas. Fugir do país com ativos congelados, direitos de custódia de locais internacionais e o mais revelador, quanto tempo antes das transferências bancárias serem concluídas? Daniel estava fugindo. Sarah abriu o aplicativo de comunicação segura e enviou uma única mensagem. Ele está fazendo seu movimento. Hora da fase 2. A resposta foi imediata. Estamos prontos. Leve Emma para um lugar seguro. Sarah olhou ao redor da cobertura que havia sido sua prisão por 3 anos. Amanhã de manhã, agentes federais vasculhariam cada centímetro deste lugar. Daniel seria preso. Seu império entraria em colapso e Sarah finalmente estaria livre. Mas primeiro, ela tinha que garantir que Emma estivesse protegida da tempestade que estava por vir. Ela arrumou uma pequena mala,
tirou sua filha adormecida do berço e saiu da cobertura pela última vez. Enquanto o elevador descia em direção à garagem, Sarah sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança. A revolução estava entrando em sua fase final. Sarah acordou no quarto de hóspedes de Marcus ao som de sirenes uivando por Oakland. Por um momento, ela esqueceu onde estava, estendendo a mão instintivamente para Emma, antes de se lembrar que sua filha dormia em segurança em um berço de viagem por perto. Seu telefone zumbiu com mensagens de Tyler. O FBI invadiu a cobertura às 6h da manhã. Daniel não estava lá. Mandados de busca executados nos escritórios da Carter Tech. Contas financeiras congeladas a partir da meia-noite. Sarah saiu furtivamente do quarto e encontrou Tyler, Marcus e a detetive Romano amontoados em volta de um laptop na cozinha, assistindo à cobertura de notícias em várias telas. "Bom dia, revolucionária", Tyler disse sem olhar para cima. "Seu marido é oficialmente um fugitivo federal." Na tela, uma repórter da CNN estava do lado de fora da sede reluzente da Carter Tech, enquanto agentes do FBI carregavam caixas de evidências para vans esperando. O letreiro rolante lia a CEO de tecnologia desaparecido enquanto investigação federal de fraude se desenrola. "Onde ele está?" Sarah perguntou. "Melhor palpite, ele chegou ao aeroporto antes que o congelamento de ativos começasse." A detetive Romano respondeu. "Mas ele não vai longe. A Interpol foi alertada. Todos os seus cartões de crédito estão congelados e seu passaporte foi sinalizado." Marcos abriu outro feed de notícias. "Fica melhor. Amber Hayes foi presa esta manhã tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman com 2 malas cheias de dinheiro e um passaporte falso." Sarah sentiu uma onda de satisfação assistindo à caminhada da criminosa de Amber nas notícias. A mulher que havia ajudado Daniel a planejar roubar Emma agora enfrentava acusações federais de conspiração. "E os funcionários?" Sarah perguntou. "E o fundo de pensão?" "Essa é a parte bonita", Tyler disse sorrindo. James entrou com liminares de emergência para proteger todos os ativos dos funcionários antes da invasão do FBI. O fundo de pensão está seguro, e o tribunal nomeou um administrador independente para gerenciar as operações da empresa durante a investigação. O telefone de Sarah tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que ela não reconhecia, mas Tyler assentiu. Eles estavam esperando por esta ligação. "Sarah, é o James. Estou no escritório com promotores federais. Eles querem te entrevistar o mais rápido possível. Você está sendo classificada como testemunha denunciante, o que significa proteção federal para você e Emma." "Proteção de quê?" "Daniel fez algumas chamadas telefônicas antes de desaparecer. Ameaças contra você especificamente. O FBI está levando-as muito a sério." Sarah olhou para Emma, que estava balbuciando alegremente em seu berço de viagem, alheia ao caos que a cercava. Um mês atrás, Sarah havia sido uma dona de casa presa. Agora ela era uma testemunha federal sob proteção de seu próprio marido. "Estarei lá em 1 hora", ela disse a James. O escritório de campo do FBI estava agitado com atividade quando Sarah chegou. A agente Patrícia Soares, uma mulher séria em seus 40 anos, levou Sarah a uma sala de conferências onde as evidências do escritório de Daniel estavam espalhadas por várias mesas. "Senhora Carter, precisamos entender exatamente como você obteve esta informação financeira." A agente Soares começou. Sarah havia se preparado para esta pergunta. "Eu usei minha formação em ciência da computação para analisar padrões em documentos que já estavam acessíveis a mim como esposa de Daniel. Extratos bancários, contas de cartão de crédito, coisas a que eu tinha acesso legítimo. Era tecnicamente verdade, mesmo que omitisse o hacking mais sofisticado que ela havia feito. Tyler a havia treinado em andar nesta corda bamba legal. A evidência que você forneceu tem sido inestimável", a agente Soares continuou.
Descobrimos um esquema de fraude no valor de mais de 50 milhões de dólares. Seu marido também estava tentando vender tecnologia classificada para entidades estrangeiras. Tecnologia classificada. A Carter Tech detinha vários contratos de defesa para desenvolvimento de IA. A tecnologia que seu marido estava tentando vender poderia ter comprometido a segurança nacional. Sarah sentiu um calafrio. Daniel não estava apenas roubando dinheiro. Ele estava cometendo traição. Como estão as coisas legalmente? Sarah perguntou. Seu marido está enfrentando múltiplas acusações federais, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de informações classificadas e conspiração. Se condenado, ele está olhando para 20 a 30 anos em prisão federal. A agente Soares pausou, estudando Sarah cuidadosamente. Há algo mais. Encontramos evidências de que seu marido estava planejando tirar Emma do país. Passaportes falsos, contas offshore em nome dela, reservas de viagem. Senhora Carter, acredito que ele estava planejando sequestrar sua filha. O quarto parecia girar em torno de Sarah. Ela sabia que Daniel estava planejando usar Emma como alavanca, mas a ideia de que ele simplesmente desapareceria com sua filha era quase horrível demais para processar. No entanto, a agente Soares continuou. Graças à sua evidência e cooperação, conseguimos prevenir isso. Você salvou a vida de sua filha, Sra. Carter. Naquela tarde, Sarah voltou para o apartamento de Marcus para encontrar Emma cochilando e Tyler grudado em seu laptop. Daniel foi preso, ele anunciou. Aeroporto na cidade do México. Aparentemente, ele pensou que poderia encantar seu caminho para passar pelas autoridades policiais internacionais. Na tela havia filmagens de Daniel algemado, parecendo esgotado e desesperado, nada como o magnata de tecnologia confiante que dispensou a emergência médica de sua filha há apenas uma semana. A mídia está te chamando de denunciante do Vale do Silício, Tyler acrescentou. 3 editoras diferentes querem comprar sua história e há conversas sobre um documentário. Sarah mal ouviu. Ela estava observando Emma dormir, pensando em quão perto ela havia chegado de perder sua filha para sempre. O plano de Daniel havia sido abrangente e implacável. Ele estava disposto a destruir todos em seu caminho por dinheiro e poder, mas ele havia subestimado a única pessoa que ele havia passado 3 anos sistematicamente desvalorizando sua esposa. O telefone de Sarah zumbiu com uma mensagem da agente Soares. A juíza Webb quer te ver amanhã em relação aos arranjos de custódia permanente. Traga um bom advogado. Sarah sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, ela estava ansiosa por uma audiência no tribunal. A revolução estava quase completa. 6 meses depois, Sarah estava na sala de reuniões do que era agora a Mitchell Technologies, olhando para a Baía de São Francisco através de janelas do chão ao teto. O sol da manhã pintava a água de dourado, e ela podia ver os primeiros passageiros atravessando a Bay Bridge à distância. Os relatórios trimestrais parecem excelentes, James disse, fechando seu laptop. Como o novo diretor de operações da empresa, ele havia ajudado Sarah a navegar pelo complexo processo de reconstruir a Carter Tech das cinzas da fraude de Daniel. A satisfação dos funcionários aumentou em 60%. E ganhamos 3 grandes contratos desde o rebranding. Sarah assentiu, mas sua atenção estava focada em Emma, que estava brincando contentemente no canto da sala de reuniões com blocos enquanto usava pequenos fones de ouvido com cancelamento de ruído. Aos 14 meses de idade, Emma andava com confiança e havia se tornado o mascote não oficial da Mitchell Technologies. A divisão de cibersegurança está à frente das projeções, Marcus acrescentou. Ele havia sido promovido a vice-presidente de segurança digital. Sua experiência como denunciante o tornava inestimável na construção de práticas corporativas éticas. As empresas estão nos procurando especificamente por causa de nossa reputação de transparência. Havia sido ideia de Tyler transformar a empresa em algo completamente diferente do império de Daniel.
Em vez de perseguir o lucro máximo através de práticas questionáveis, a Mitchell Technologies focou no desenvolvimento ético de IA e serviços de cibersegurança para empresas que priorizam a transparência. Qual é o status do programa de propriedade dos funcionários? Sarah perguntou. A papelada final deve estar completa no próximo mês, James respondeu. Cada funcionário possuirá ações na empresa que está ajudando a construir. Não mais senhores corporativos tomando decisões unilaterais. Sarah havia insistido na estrutura de propriedade dos funcionários desde o início. Ela havia visto o que acontecia quando o poder era concentrado nas mãos de alguém como Daniel. Sua empresa seria diferente. Uma batida na porta da sala de reuniões interrompeu a reunião. Tyler entrou, seguido pela agente Soares e uma mulher que Sarah não reconhecia. Sarah, esta é a procuradora assistente do Zorn, Rebecca Martinez, a agente Soares disse. Ela está aqui com notícias sobre o caso de Daniel. O estômago de Sarah apertou. Embora Daniel estivesse sob custódia federal há meses, parte dela ainda temia que ele pudesse encontrar uma maneira de escapar das consequências. Senhora Mitchell, a procuradora Martinez começou usando o sobrenome de solteira de Sarah. Eu queria informar você pessoalmente que seu ex-marido aceitou um acordo judicial. 25 anos em prisão federal. Sem possibilidade de liberdade condicional por 15 anos. Sarah sentiu a mão de Emma agarrar sua perna, enquanto sua filha se puxava para cima. E as ameaças que ele fez contra nós? Parte do acordo judicial inclui uma ordem de restrição permanente e a perda de todos os direitos parentais. A procuradora Martinez continuou. Ele não terá nenhum direito legal sobre Emma e nenhum direito de contatar nenhuma de vocês. Sarah pegou Emma, que imediatamente começou a brincar com o colar de sua mãe. Por meses, Sarah esteve olhando por cima do ombro, com medo de que Daniel de alguma forma encontrasse uma maneira de machucá-las, mesmo da prisão. Agora, finalmente, elas estavam verdadeiramente livres. Há mais uma coisa, a agente Soares acrescentou. A recuperação de ativos do esquema de fraude de seu ex-marido foi concluída. Como a principal denunciante e vítima, você tem direito a uma parte substancial dos fundos recuperados. Sarah estava esperando por esta conversa. Sob as leis federais de proteção a denunciantes, ela tinha direito à compensação por seu papel em expor os crimes de Daniel. Quanto? Ela perguntou. 12 milhões. A procuradora Martinez respondeu. Além disso, o governo federal está te recomendando para uma condecoração civil por prevenir o roubo de tecnologia classificada. Sarah olhou fixamente para eles, o número quase incompreensível. 1 ano atrás, ela havia sido uma dona de casa presa sem recursos independentes. Agora ela era uma CEO milionária com uma condecoração federal. O dinheiro será útil para o futuro de Emma, Sarah disse finalmente, e para garantir que esta empresa continue a fazer as coisas da maneira certa. Depois que os advogados saíram, Sarah sentou sozinha na sala de reuniões com Emma, processando a magnitude de como suas vidas haviam mudado. Sua filha cresceria em um mundo onde sua mãe era respeitada, independente e poderosa, tudo o que Sarah havia desejado para si mesma. Mas havia desistido em seu casamento com Daniel. Tyler voltou 1 hora depois com café e um sorriso. Então, como se sente sendo oficialmente rica e oficialmente vindicada? Avassalador, Sarah admitiu. 1 ano atrás, eu pensei que minha vida havia acabado. Eu estava convencida de que havia perdido tudo o que importava para mim. Em vez disso, você construiu algo melhor, Tyler apontou. Você salvou sua filha, parou um criminoso e criou uma empresa que realmente ajuda as pessoas. Essa é uma revolução bastante impressionante. Sarah olhou ao redor da sala de reuniões, sua sala de reuniões, e então para Emma, que estava balbuciando feliz enquanto construía torres com seus blocos. Você sabe qual é a coisa engraçada? Sarah disse. Daniel sempre disse que estava construindo um império, mas impérios caem.
O que construímos aqui é algo diferente. É uma comunidade. Tyler levantou sua xícara de café em um brinde. As comunidades e as mães que se recusam a deixar alguém dispensar seus filhos como apenas um bebê. Sarah bateu sua xícara contra a dele, sorrindo enquanto Emma batia as mãos em deleite ao som. A revolução estava completa, mas, mais importante, o futuro estava lá apenas começando. A sala de audiências do Congresso estava lotada de repórteres, líderes da indústria de tecnologia e formuladores de políticas. Enquanto Sarah se aproximava da mesa de testemunhas, seu depoimento sobre fraude corporativa e a necessidade de proteções mais fortes para denunciantes havia atraído a atenção nacional, transformando-a de uma notícia local em um símbolo de resistência contra a corrupção corporativa. Senhora Mitchell, a presidente da comissão, senadora Rebecca Torres, começou. Obrigado por comparecer perante a comissão do Senado sobre bancos, habitação e assuntos urbanos. Sua experiência destacou sérias lacunas em nossos sistemas de supervisão financeira. Sarah ajustou o microfone, ciente das câmeras focadas nela. Emma estava com Maria na galeria, brincando silenciosamente enquanto usava seus pequenos fones de ouvido. Aos 18 meses de idade, Emma havia se acostumado a acompanhar sua mãe a reuniões importantes. Obrigada, senadora Torres. Estou aqui porque o que aconteceu com minha família acontece com milhares de famílias todos os anos. Executivos corporativos usam sua riqueza e poder para manipular sistemas legais, destruir evidências e silenciar vítimas. Precisamos de proteções mais fortes para as pessoas que se manifestam. Pelas próximas 3 horas, Sarah detalhou como Daniel havia sistematicamente fraudado investidores, funcionários e sua própria família. Ela explicou como o quadro legal existente havia tornado quase impossível para as vítimas buscarem justiça sem arriscar sua própria segurança financeira. O sistema atual protege a riqueza sobre a verdade, Sarah testemunhou. Meu ex-marido conseguiu roubar milhões de dólares e quase conseguiu fugir do país com minha filha, porque ele entendeu que o sistema legal favorece quem pode pagar os melhores advogados e as mentiras mais elaboradas. O senador Michael Bradley, conhecido por sua postura pró-negócios, desafiou as recomendações de Sarah. Senhora Mitchell, a senhora não acha que suas propostas criariam uma relação adversarial entre empresas e seus funcionários? A resposta de Sarah foi calma, mas firme. Senador, acho que empresas honestas não têm nada a temer de requisitos de transparência. As únicas empresas que se opõem a uma supervisão mais forte são as que têm algo a esconder. A sala de audiências irrompeu em aplausos, e Sarah viu Tyler na galeria de imprensa, dando-lhe um polegar para cima. Após a audiência, Sarah foi abordada por uma mulher que ela esperava encontrar, a doutora Patricia Hendricks, a terapeuta que havia participado do esquema de custódia de Daniel. Sr. Mitchell, a doutora Hendricks disse nervosamente. Eu queria me desculpar pessoalmente pelo meu papel no que aconteceu com você. Perdi minha licença e estou enfrentando acusações criminais. Mas sei que isso não desfaz o dano que causei. Sarah estudou a mulher que quase ajudara Daniel a roubar Emma. A doutora Hendricks parecia genuinamente arrependida, mas Sarah havia aprendido a ser cética com pessoas que só sentiam pena depois de enfrentar consequências. Doutora Hendricks, eu aprecio sua desculpa, mas você precisa entender que você não estava apenas ajudando meu ex-marido a cometer fraude. Você estava ajudando-o a sequestrar minha filha. Isso não é um erro profissional. Isso é um crime contra uma criança. A doutora Hendricks assentiu, lágrimas nos olhos. Eu sei, tenho cooperado totalmente com investigadores federais para ajudá-los a entender quão difundida é essa rede. Há dezenas de outros casos, outras famílias que foram destruídas por este sistema. Sarah sentiu uma onda familiar de raiva protetora. Quantas outras mães perderam seus filhos por causa de falso testemunho de perito? Pelo menos 30 casos que identificamos até agora.
O FBI está reabrindo todos eles. Naquela noite, Sarah sentou-se em seu quarto de hotel com vista para o edifício do Capitólio, alimentando Emma enquanto assistia à cobertura de notícias de seu depoimento. A história havia rompido além da mídia usual da indústria de tecnologia. Grandes redes estavam cobrindo-a como uma história mais ampla sobre responsabilidade corporativa e justiça familiar. Seu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número de São Francisco. Sarah, é o James. Você precisa ver as notícias. Amber Hayes acabou de concordar em testemunhar contra mais 2 executivos que estavam envolvidos em esquemas semelhantes. Seu depoimento no Congresso desencadeou uma cascata de novas revelações. Sarah mudou para um canal de notícias onde um repórter estava do lado de fora do Tribunal Federal em São Francisco. Isso está se tornando uma investigação nacional sobre redes de fraude corporativa que visam as famílias de denunciantes. O que começou como a luta de uma mulher para proteger sua filha expôs um abuso sistemático de sistemas legais e financeiros em múltiplas indústrias, a repórter disse. Sarah olhou para Emma, que estava sonolentamente terminando sua mamadeira. Sua filha cresceria em um mundo onde o depoimento de Sarah havia ajudado a proteger outras famílias de ataques semelhantes. A comissão do Senado quer te convidar de volta para uma audiência de acompanhamento no próximo mês. James continuou. Eles estão elaborando uma legislação que estão chamando de Lei de Proteção Mitchell. Isso criaria proteções federais para famílias de denunciantes corporativos. Sarah sorriu com a ironia. Danielle havia tentado usar o sistema legal para destruí-la. Em vez disso, ela estava ajudando a mudar esse sistema para proteger futuras vítimas. James, quero que você agende uma reunião com a senadora Torres. Tenho uma ideia de como a Mitchell Technologies pode ajudar a implementar essas novas proteções. Que tipo de ideia? Sarah olhou para as luzes de Washington, D.C., pensando em todas as outras mães que poderiam estar travando batalhas semelhantes agora. Vamos construir uma plataforma que torna impossível para criminosos corporativos esconder seus rastros. Um sistema que faz backup automático de evidências, conecta denunciantes com recursos legais e cria registros permanentes que não podem ser destruídos ou manipulados. Isso soa ambicioso. Bom, Sarah respondeu, ambicioso é exatamente o que precisamos ser. Enquanto ela desligava o telefone, Emma adormeceu em seus braços. Sarah carregou sua filha até a janela do quarto de hotel, olhando para a cidade onde as leis eram feitas e a justiça deveria ser servida. Amanhã, ela voaria de volta para São Francisco e continuaria a construir a empresa que estava ajudando a remodelar uma indústria inteira. Mas esta noite ela era simplesmente uma mãe segurando sua filha, grata por quão longe ambas haviam chegado. A revolução havia se tornado algo maior do que qualquer uma delas. Havia se tornado um movimento. 2 anos após a prisão de Danielle, Sarah estava no palco do anual Tech Ethics Summit em Austin, olhando para uma plateia de 3.000 líderes de tecnologia, formuladores de políticas e jornalistas. Atrás dela, uma tela enorme exibia o logotipo da Mitchell Technologies, ao lado de estatísticas que ainda o surpreendiam. 0 violações de dados, 98% de satisfação dos funcionários e 500 milhões em contratos de IA ética. Quando testemunhei perante o Congresso 2 anos atrás, Sarah começou. Eu falei sobre a necessidade de proteger as famílias de predadores corporativos. Hoje, quero falar sobre algo maior. A responsabilidade que todos nós temos de construir tecnologia que sirva à humanidade em vez de explorá-la. Na primeira fila, Emma sentava-se com Maria, agora oficialmente babá de Emma, e parte de sua família estendida. Aos 2 anos e meio de idade, Emma estava fascinada pelas luzes e sons da conferência, ocasionalmente acenando para sua mãe no palco. A Mitchell Technologies foi construída sobre um princípio simples. Transparência cria confiança, e confiança cria sucesso sustentável. Nós publicamos nossos relatórios financeiros em tempo real.
Cada funcionário possui capital na empresa. Nossos sistemas de IA são projetados com restrições éticas incorporadas que não podem ser ignoradas por lucro. A plateia aplaudiu, mas Sarah sabia que o verdadeiro teste não estava em salas de conferência. Estava no mercado. A Mitchell Technologies agora competia diretamente com empresas que priorizavam o lucro sobre os princípios e elas estavam vencendo. O antigo modelo de desenvolvimento de tecnologia era baseado na ideia de que a inovação exigia sigilo, que o progresso exigia aceitar consequências prejudiciais e que a riqueza justificava quaisquer meios necessários para adquiri-la. Provamos que esse modelo está errado. Após sua apresentação, Sarah foi abordada pela doutora Angela Rodrigues, a nova CEO de uma grande plataforma de mídia social que estava tentando reconstruir sua reputação após uma série de escândalos de privacidade. Senhora Mitchell, meu conselho me autorizou a fazer-lhe uma oferta. Queremos adquirir a Mitchell Technologies por $2 bilhões. Você permaneceria como CEO, mas com os recursos para escalar sua plataforma de IA ética globalmente. Sarah considerou a oferta. $2 bilhões a tornariam uma das mulheres mais ricas em tecnologia e lhe dariam os recursos para implementar sua visão em uma escala massiva. Doutora Rodrigues, eu aprecio a oferta, mas a Mitchell Technologies não está à venda. Estamos construindo algo que não pode ser comprado. Tudo tem um preço, senhora Mitchell. Sarah sorriu, pensando na confiança semelhante de Daniel em sua capacidade de comprar e manipular o que quisesse. Não, doutor Rodrigues. Algumas coisas não têm, como integridade, como família, como o conhecimento de que você construiu algo que torna o mundo melhor em vez de pior. Naquela noite, Sarah compareceu ao jantar de premiação da cúpula, onde estava recebendo o prêmio de liderança em ética tecnológica. Tyler, agora um repórter investigativo sênior para o Washington Post, estava cobrindo o evento. Como se sente sendo a mais famosa denunciante de tecnologia na América? Tyler perguntou durante uma breve entrevista. Eu preferiria ser conhecida como a CEO que provou que práticas de negócios éticas são práticas de negócios lucrativas. Sarah respondeu. A denúncia foi apenas o começo. O trabalho real tem sido construir algo melhor. Enquanto a noite diminuía, Sarah se viu no terraço da cobertura do hotel, olhando para o horizonte de Austin enquanto Emma dormia em seu carrinho ao lado dela. Seu telefone zumbiu com uma mensagem de James. A certificação B Corp é oficial. Agora somos legalmente obrigados a priorizar o impacto social e ambiental junto com o lucro. Sarah sorriu. A Mitchell Technologies havia se tornado uma corporação BC certificada, juntando-se a um movimento crescente de empresas que estavam legalmente comprometidas a considerar seu impacto em todos os stakeholders, não apenas acionistas. Seu telefone zumbiu novamente, desta vez com uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns pelo seu sucesso. Eu sempre soube que você era brilhante. D. Sarah olhou fixamente para a mensagem, seu sangue gelando. Daniel deveria estar na prisão federal pelos próximos 20 anos. Como ele estava enviando mensagens para ela? Ela imediatamente ligou para a agente Soares, que atendeu no segundo toque. Agente Soares, acabei de receber uma mensagem de Daniel. Pensei que todas as comunicações dele eram monitoradas. São, senhora Mitchell, essa mensagem não veio do seu ex-marido. Veio de um repórter que tem investigado sistemas de comunicação prisional. Temos rastreado mensagens semelhantes enviadas para outras vítimas de alto perfil. Parece que alguém está se passando por seu ex-marido para causar sofrimento psicológico. Sarah sentiu uma onda de alívio misturada com raiva. Mesmo da prisão, os crimes de Daniel ainda estavam criando efeitos em cascata. A boa notícia, a agente Soares continuou, é que identificamos a fonte. É um ex-associado de negócios de seu ex-marido que está tentando escrever um livro sobre o caso. Ele estará enfrentando acusações de assédio e falsidade ideológica. Depois de desligar, Sarah olhou para Emma,
que dormia pacificamente apesar do caos que antes havia cercado seu nascimento. Sua filha cresceria sabendo que sua mãe havia enfrentado ameaças e emergido mais forte, que a justiça era possível, mesmo contra probabilidades esmagadoras. Sarah apagou a mensagem falsa e abriu seu laptop. Ela tinha trabalho a fazer, uma nova estrutura de ética de IA para revisar, um depoimento no Congresso para preparar e uma empresa para gerenciar que estava provando todos os dias que o sucesso não exigia sacrificar sua alma. A revolução havia se tornado uma evolução e Sarah Mitchell estava apenas começando. 5 anos depois daquela noite terrível na sala de emergência, Sarah Mitchell estava no mesmo hospital onde a crise de Emma havia começado sua jornada. Mas desta vez, ela estava lá para uma celebração, a abertura do Centro de Crise da Família Mitchell. Uma instalação dedicada a apoiar famílias enfrentando emergências médicas enquanto lidam com abuso doméstico ou manipulação financeira. Emma, fique perto da mamãe, Sarah chamou, enquanto sua filha de 5 anos corria animadamente ao redor da cerimônia de corte de fita. Emma havia crescido e se tornado uma criança confiante e curiosa, que não mostrava sinais do trauma de sua infância. Ela estava fascinada pelo trabalho de sua mãe e frequentemente perguntava quando poderia ajudar com os computadores. A doutora Rodrigues, a mesma médica que havia tratado Emma naquela primeira noite, abordou Sarah com um sorriso caloroso. Senhora Mitchell, tenho que te dizer, em 30 anos de medicina de emergência, nunca vi nada assim. Um centro de crise especificamente projetado para ajudar famílias a escapar do tipo de manipulação que sua família suportou. É revolucionário. O centro foi projetado para fornecer ajuda legal imediata, aconselhamento financeiro e serviços de segurança para famílias em crise. Era composto por advogados, assistentes sociais, especialistas em cibersegurança e profissionais médicos que entendiam que emergências familiares eram frequentemente complicadas por relacionamentos abusivos e controle financeiro. Doutora Rodrigues, você se lembra do que me disse naquela noite, 5 anos atrás? Você disse que Emma estaria em sério perigo se eu tivesse esperado mais para trazê-la. Eu lembro. Bem, há centenas de mães agora que têm medo de procurar ajuda médica para seus filhos, porque sabem que isso desencadeará retaliação de parceiros abusivos. Este centro é projetado para garantir que isso nunca aconteça novamente. Tyler os abordou, agora usando um broche do prêmio Pulitzer em sua jaqueta por sua série sobre denúncias corporativas. Sarah, a senadora está pronta para suas observações. Sarah caminhou até o pódio montado do lado de fora da entrada principal do centro. A multidão incluía políticos, líderes da indústria de tecnologia, profissionais médicos e, o mais importante, famílias que já haviam sido ajudadas pelo centro durante seu programa piloto. 5 anos atrás, minha filha Emma quase morreu enquanto meu ex-marido celebrava um negócio. Sarah começou. Quando eu o liguei 17 vezes implorando por ajuda, ele me disse que era apenas um bebê tendo um acesso de raiva. Aquelas 4 palavras mudaram tudo, não apenas para Emma e para mim, mas, em última análise, para milhares de famílias em todo o país. Ela podia ver Emma na primeira fila sentada no colo de Maria e brincando com um tablet projetado especificamente para crianças. Um dos mais novos produtos da Mitchell Technologies, que ensinava às crianças sobre segurança digital e ética. O que aprendi naquela noite foi que abusadores não controlam suas vítimas apenas através de violência ou manipulação emocional. Eles as controlam através de informações, através de recursos, através do próprio sistema legal. Eles fazem suas vítimas acreditarem que buscar ajuda só piorará as coisas. Sarah pausou, olhando para os rostos na multidão. Ela reconheceu várias mulheres que havia conhecido através de seu trabalho de advocacia, mães que haviam escapado de situações semelhantes, empreendedoras que haviam sobrevivido à retaliação corporativa, filhas que estavam construindo vidas livres do controle de seus abusadores.
O Centro de Crise da família Mitchell representa uma abordagem diferente. Quando alguém passa por estas portas, não está apenas recebendo cuidados médicos ou aconselhamento jurídico. Eles estão recebendo acesso a uma rede de pessoas que entendem que a segurança familiar requer independência econômica, proteção legal e segurança tecnológica. Os serviços do centro incluíam contas financeiras de emergência que não podiam ser acessadas por parceiros abusivos, sistemas de comunicação segura para coordenar com advogados e assistentes sociais, e moradia temporária projetada especificamente para famílias fugindo de manipulação e controle. Mas o mais importante, Sarah continuou, este centro representa a ideia de que as vítimas não precisam lutar suas batalhas sozinhas, que há pessoas que acreditarão nelas, as apoiarão e as ajudarão a construir novas vidas livres do medo. Após a cerimônia, Sarah se viu no laboratório de informática do centro, onde Emma estava explicando animadamente como os tablets funcionavam para um grupo de crianças cujas famílias estavam no programa de moradia temporária do centro. Mamãe faz computadores que ajudam pessoas, Emma anunciou orgulhosamente. E algum dia vou fazer computadores que ajudam animais. Sarah sorriu, pensando em como a vida de sua filha havia sido moldada ao testemunhar sua mãe transformar um momento de impotência em uma força para a mudança. Emma cresceria sabendo que enfrentar agressores era possível, que a justiça era alcançável e que ajudar os outros era o trabalho mais importante que qualquer um poderia fazer. Tyler se juntou a Sarah para observar as crianças. Você sabe o que é incrível sobre tudo isso? Daniel pensava que era tão inteligente, tão poderoso. Ele acreditava que poderia manipular e controlar todos ao seu redor indefinidamente. E em vez disso, sua crueldade criou algo que ele nunca poderia ter imaginado. Sarah respondeu. Um movimento que protegeu centenas de famílias e mudou como pensamos sobre a responsabilidade corporativa. Enquanto o dia terminava, Sarah e Emma caminhavam pelos corredores do centro, passando por escritórios onde advogados estavam ajudando mães a estabelecer contas financeiras independentes, passando por salas de aconselhamento onde crianças estavam aprendendo que os conflitos de seus pais não eram culpa delas, passando por terminais de computador seguros, onde mulheres estavam documentando abusos com o tipo de precisão que Sarah havia usado para construir seu caso contra Daniel. Mamãe, Emma disse enquanto chegavam ao saguão principal do centro. Por que o papai tentou nos machucar? Era uma pergunta que Emma fazia periodicamente, e Sarah havia aprendido a respondê-la honestamente, mas de forma apropriada à idade. Algumas pessoas ficam tão focadas em ter poder sobre os outros que esquecem como amar, Sarah explicou. Papai esqueceu que ser pai significa proteger sua família, não controlá-la. Mas você lembrou, Emma disse com confiança. Sim, querida, eu lembrei. Naquela noite, enquanto elas sentavam em sua casa no condado de Marhane, um lugar que Sarah havia escolhido por suas excelentes escolas e senso de comunidade, em vez de seu valor de status. Sarah leu para Emma uma história de Ninar, sobre uma princesa que salvou seu reino não através de magia ou casamento, mas através de inteligência e determinação. Depois que Emma adormeceu, Sarah sentou-se em seu escritório em casa revisando relatórios dos últimos projetos da Mitchell Technologies. A empresa estava agora avaliada em mais de 3 bilhões de dólares. Mas, mais importante, empregava mais de 2.000 pessoas que possuíam capital em seu local de trabalho e tinham uma contribuição significativa nas decisões da empresa. Seu telefone zumbiu com uma mensagem segura da agente Soares. Atualização anual. Daniel teve sua elegibilidade para liberdade condicional estendida devido a violações das regras de comunicação da prisão. Ainda tentando contatar ex-associados de negócios e vítimas. Liberação possível mais cedo agora, projetada para 2045. Sarah apagou a mensagem sem emoção. Daniel havia se tornado irrelevante para sua vida.
Um conto de advertência que ela às vezes compartilhava em depoimentos no Congresso, mas não alguém que ocupava espaço em seus pensamentos diários. O que importava era o futuro que ela e Emma estavam construindo juntas. Um futuro onde a tecnologia servia à humanidade, onde as famílias tinham sistemas de apoio que não podiam ser manipulados pela riqueza ou pelo poder, e onde o amor de uma mãe por seu filho poderia literalmente mudar o mundo. Sarah abriu seu laptop e começou a trabalhar em seu próximo projeto, uma iniciativa global para fornecer recursos de cibersegurança para abrigos de violência doméstica. Porque a revolução que havia começado com 4 palavras cruéis, "é apenas um bebê", estava longe de terminar. Ainda havia mães que precisavam de ajuda, ainda crianças que precisavam de proteção, e ainda sistemas que precisavam ser desafiados e mudados. E Sarah Mitchell, ex-vítima que se tornou CEO, que se tornou defensora, estava apenas começando. Nos 5 anos desde a prisão de Daniel Carter, a Lei de Proteção Mitchell foi aprovada como lei federal, fornecendo proteções aprimoradas para denunciantes corporativos e suas famílias. O modelo do centro de crise da família Mitchell foi replicado em 12 grandes cidades nos Estados Unidos. A Mitchell Technologies continua a liderar a indústria de tecnologia em desenvolvimento ético de IA e modelos de propriedade dos funcionários. Daniel Carter está cumprindo uma sentença de 25 anos em prisão federal e não será elegível para liberdade condicional até 2040. Emma Mitchell, agora com 5 anos de idade, está prosperando no jardim de infância e expressou interesse tanto em programação de computadores quanto em medicina veterinária. Sarah Mitchell continua a testemunhar perante o Congresso sobre questões de responsabilidade corporativa e proteção familiar. Ela recusou múltiplas ofertas de aquisição para a Mitchell Technologies, afirmando que algumas coisas são mais valiosas do que dinheiro. Quando perguntada em uma entrevista recente que conselho ela daria a outras mães enfrentando situações semelhantes, Sarah respondeu: "Confie em seus instintos, documente tudo, e lembre-se que as pessoas que tentam fazer você se sentir impotente são geralmente as que mais têm medo do seu poder real. Às vezes, o ato mais revolucionário é simplesmente recusar-se a ser silenciado."